Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. A liturgia de hoje nos chama à vivência da humildade. Ser pequenino significa ser humilde. Ser pequenino não significa ser inocente, ser ingênuo ou ser unicamente menor do que todos. Mas ser pequenino significa tornar-se capaz de contemplar a grandiosidade das pequenas coisas. É isso que Jesus Cristo nos chama a viver no dia de hoje. Essa virtude da humildade que nos leva a realmente reconhecer a nossa condição de limitação, a nossa condição de pequenez diante de toda a realidade, de toda a criação, de todo o mistério divino que nos rodeia, e principalmente esse mistério divino que é manifesto através da nossa própria vida. Por isso que Jesus ele exulta no Espírito Santo, porque muitas vezes nós queremos ser sábios e inteligentes, mas muitas vezes a sabedoria e a inteligência elas nos afastam do verdadeiro mistério, porque a sabedoria e a inteligência ela pode nos levar cada vez mais. Entenda que a sabedoria humana e a inteligência humana ela pode nos levar cada vez mais a um afastamento da verdade, para se pautar sempre em preconceitos, em achismos, em coisas que nós achamos que é verdade, mas que na realidade não condiz com a verdade de Deus. Ser pequenino significa ser simples, ser humilde, capazes de contemplar esse mistério que nos vem através da simplicidade, através das pequenas coisas. Essa é a verdadeira exultação no Espírito Santo, onde aqueles que muitas vezes não têm a sabedoria e a inteligência humana conseguem mergulhar profundamente no mistério de Deus, porque não é o esforço humano que possibilita esse mergulho no mistério de Deus, mas é unicamente essa liberalidade, essa liberdade que nós damos ao Espírito Santo, que nos pega pela mão e nos introduz nesse divino mistério. E assim nós vamos aprendendo a contemplar os mistérios de Jesus Cristo na nossa própria vida. Por isso que Jesus ele vai dizer: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porque somente aqueles que são humildes, simples, são pequeninos, se permitem ser conduzidos pela mão ao mais profundo desse mistério. Jesus ele nos revela o Pai. Jesus ele nos revela o Espírito. E quando nós nos tornamos um com Ele,
nós somos movidos por esse mesmo Espírito que movia a vida do Filho de Deus, para que possamos dar passos para ir ao encontro do Pai do céu. Por isso também que Jesus Cristo, ele vai dizer: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Aqui nós vemos uma exortação que Jesus Cristo faz a cada um de nós. Muitas coisas são colocadas diante dos nossos olhos. Jesus se manifesta através do nosso cotidiano. Deus se manifesta através de toda a criação e através da nossa vida. Mas nós precisamos aprender a ver, a contemplar. Precisamos aprender a escutar a voz de Deus que nos chama para nos colocar no serviço, na obra de salvação das almas. Precisamos ter essa docilidade, porque muitos quiseram ter essa experiência e não puderam ter essa experiência. Mas nós, em Cristo, podemos ter essa experiência de contemplar o mistério, de ouvir os sagrados mistérios, de ter essa experiência de tocar profundamente o mistério de Deus. Porque esse grande mistério é revelado unicamente àqueles que se tornam pequeninos, capazes de ver as grandes coisas, os grandes mistérios de Deus, nas pequenas coisas apresentadas diante dos nossos olhos. Assim deve ser a nossa vida. Uma vida que não preza pela sabedoria e inteligência humana, mas preza pela sabedoria e a inteligência divina, que são os dons do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de entender bem a nossa doutrina, a palavra de Deus, para que possamos, com sabedoria, colocar em prática esta palavra na nossa própria vida. Esse é o grande mistério da vida cristã, mas que só é possível na medida em que nós exercitamos e alcançamos a verdadeira humildade, que é sim ser capazes de contemplar nas pequenas coisas os grandes mistérios de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.